Estamos aqui em Nabatea, na sede das 3 organizações de defesa civil. As equipes de resgate que entram em ação sempre que Israel ataca vilarejos nas áreas ao redor. Dá para ouvir agora um drone israelense sobrevoando. Não dá para ver, mas ele é um lembrete constante de que Israel está sempre observando. Vamos conversar com alguns dos socorristas que sobreviveram a um ataque triplo, que atingiu 3 ambulâncias consecutivas há apenas algumas semanas, aqui em Nabatea. Vamos dar uma olhada. Fomos recebidos pelo chefe do resgate de Nabatea, o capitão Mohammed Suleiman, que concordou em nos mostrar a nova sede improvisada deles. Capitão Hamad, muito obrigado por nos receber. Conta pra gente um pouco sobre onde estamos e o que está acontecendo aqui. نحن حاليا بالمركز المؤقت للإسعاف. نحن مركزنا أساساً بالنبطية مش هون يعني. نحن هيدا بس جينا عليه خلال مع بداية هيدا الحرب. فهيدا المركز هو نحن أخذناه لأنه يعتبر حد المستشفى إلى حد ما آمن. وبنقدر هو كاشف المنطقة كلها لنقدر نحدد وين الغارات وين المهمات. تفضل. A gente alugou essa casa de uns amigos dele, porque ela não é nossa. Aqui tem essa cozinha, que não é a principal. A gente pode preparar qualquer coisa para os jovens, café da manhã e jantar, mas a comida principal é feita na cozinha principal, lá na Husseiniya. Então essa aqui é só para serviços pequenos, coisas mais logísticas, nada grande. Esse cômodo é o quarto e também a sala de operações, porque é aqui que a gente cuida de tudo. Daqui, conseguimos observar toda a área. Os jovens dormem aqui e à noite todos esses espaços viram quartos. Durante o dia a gente junta tudo e eles viram as salas de operação, as salas de estar, tudo junto. Temos a varanda principal que fica do lado de fora. Todas as nossas operações partem daqui. E foi a partir deste ponto que descobrimos que toda essa região é formada por Kfar Human, Kfar Tibnit, Kfar Nabatea Al-Falka e todas as vilas ao redor de Nabatea, além de Kfar Jauz e Kfar Habush. نحن العمليات بنديرها كلها منهم من هيدي النقطة. هيدي النقطة هي كشفت لنا هيدي المنطقة كلها سوا من كفر رمان لكفر تبنيت للنبطية الفوق كل الضياع المجاورة لقلب النبطية بالإضافة لكفر جوز حبوش. Que é isso aqui embaixo? نحن بنقدر نشوف فيها كل الغارات اللي بتنزل وبنقدر نتوجه منها وبنحدد مكان الغارة من هون وبنوجه فرق الإسعاف اللي عندنا لينزلوا يشاركوا بعمليات البحث والإنقاذ اللي عم نشتغل فيها. What's this down here? Esse é o funeral do dono da casa, não o nosso. Isso aqui é uma flor, uma árvore, uma oliveira, um cedro, tudo isso. Agora é disso que a gente está se alimentando. Captain Mohammed received us warmly. O capitão Mohammed nos recebeu com muita cordialidade, mas, apesar do jeito amigável, ele estava sofrendo profundamente. Menos de 2 meses antes, ele tinha vivido o pior pesadelo que um pai pode imaginar. No dia 24 de março, ele estava na varanda, olhando a cidade lá embaixo, quando Israel matou seu filho Jude, de 16 anos, bem diante dos seus olhos. Abbas Faki, um dos 2 últimos jornalistas que ainda trabalham em tempo integral na região, contou o que aconteceu naquele dia. O Mohammed estava na varanda, exatamente onde você acabou de fazer a entrevista. E ele olhava para essa rua quando um ataque aéreo de um drone israelense atingiu uma motocicleta que passava. Acontece que o Jude estava nessa moto. Eram 2 socorristas, o Ali e o Jude. Então, o Mohammed viu o que aconteceu, mas no começo ele não sabia. Tinha uma equipe de uma mídia francesa aqui, fazendo uma entrevista com ele no momento do ataque. Eles foram juntos até a rua e foi aí que ele descobriu que o filho dele tinha sido morto num ataque aéreo deliberado. Eles foram atingidos diretamente nos corpos, nem foi na moto. A motocicleta quase não ficou danificada, mas eles foram atingidos nos corpos. E essa moto era uma ambulância. Não era uma moto comum. Tinha as luzes, os adesivos, tudo que identifica que é uma moto de ambulância.
E eles estavam seguindo outra ambulância, indo para a cozinha preparar comida para as pessoas que ficaram nessa cidade para depois distribuir para elas. O pai do Ali também é médico, mas trabalha em outra instituição. Ele está lotado no hospital aqui perto. Então ele também viu o filho. Foram 2 pais que viram seus filhos morrerem na frente deles. Filhos que eram socorristas, usando seus coletes, seus capacetes, todos sabiam que eram médicos. Mas o exército israelense, o exército mais moral do mundo, disse que eles eram combatentes. Alguns dias depois, os socorristas foram até o túmulo recém-cavado de Jude para se despedir. Goodbyes. A gente veio te visitar, Jude. جايين بيسلموا عليك. Varasté viemos entrar a Zembesir Last Timibtain, Jumain Yudith. بدنا نيجي نزورك هون يا حبيب قلبي. ونعيط لك هون. Traz da fumaça, Jude. Eu te disse que ter fumaça, Buabed. Eu te disse que ter fumaça. Todos eles vieram atrás de mim e me atacaram e eu não tenho nada a resuri. جود وانا فيش معي خبر. Eu disse para eles irem, Abu Abed, e depois eu te dou. Eu era amigo de todo mundo, Jude. ترفيق الكل يا جود. Eu era o amiguinho deles. فيهم كل جود. It wouldn't be the last time Israel killed. Não seria a última vez que Israel mataria um membro do Nabatea Rescue. Algumas semanas depois, no dia 15 de abril, Madi Abu Zaid foi morto quando Israel seguiu um ataque a uma ambulância com uma série de bombardeios consecutivos contra os socorristas que foram ajudar. Ao todo, drones israelenses atacaram as equipes de resgate 4 vezes. Imagens das câmeras GoPro do Nabatea Rescue mostram o momento do ataque final. Eu conversei com os socorristas que sobreviveram e eles contaram um momento terrível em que viram seus colegas serem mortalmente feridos ao lado deles. Their colleagues suffered a fatal wound by their side. Cadê o outro carro? Cadê o outro carro? Cadê o outro carro? Cadê o outro carro? Você pode contar pra gente o que aconteceu no dia 15 de abril? Could you tell us what happened on April 15th? Okay, so we knew there were strikes. Certo, então a gente sabia que estavam acontecendo ataques, mas não sabíamos os detalhes. Depois nos disseram que outra equipe foi atingida enquanto tentava resgatar uma pessoa ferida. Não deixaram que se aproximassem e por isso atacaram eles. Aí outra equipe deles e mais uma de Bressala foram até lá e também foram atingidas. Depois uma equipe de Aya foi e ele conseguiu retirar o pessoal. Ele não chegou a ir até o campo de batalha, foi antes disso. Conseguiu tirar o grupo, mas enquanto fazia isso, acabou sendo atingido também. Foi então que recebemos a ligação explicando a situação. Eram nossos colegas. No dia a dia são nossos amigos, pessoas como a gente, voluntários. Então fomos até lá, encontramos eles no caminho. Ele estava dirigindo o carro, mesmo ferido. Quando chegamos, contou o que tinha acontecido. Estava muito machucado e tiramos todo mundo do carro dele. He was badly wounded, and we took everyone from his car. They were stacked. Eles estavam empilhados e a gente colocou em 2 carros. Quando terminamos, era uma estrada em descida. Então um carro ficou lá embaixo, o outro conseguiu desviar e subir, e o segundo estava prestes a fazer a curva para subir também. Aí terminamos, subimos uns 5, 7 metros e aconteceu o ataque. Voltamos um pouco para ver. Eu achei que todos tinham morrido, igual aos outros. Voltamos um pouco, olhei para o carro, a parte de trás, o vidro estava estilhaçado. Mas eles acenaram para a gente. Estavam bem. E o motorista se mexeu. Eu falei para o motorista da nossa ambulância. Eles estão bem, estão fazendo a curva, vai. Porque achei que a gente seria o próximo alvo. E a gente tinha feridos no carro.
Então saímos rápido. Depois ficamos sabendo o que aconteceu com eles quando chegaram. Disseram que o Mahdi, que era o motorista, se machucou quando aconteceu o ataque. When the strike happened, he got hurt. آخر شيء الشوفير هو اللي بيسكر الباب وبيطلع. O motorista é o último a fechar a porta e sair do carro. برجع أنا عندي كان بسيارتي كان في شهيد وجريحان. في جريح رجع انجرح معي مرة تانية ومهدي كان انصاب وأنا كنتش عارف فيه. Mahdi estava ferido e eu não sabia o que fazer. A gente ficou no chão por uns 15 minutos sem saber para onde ir. Tinha um irmão que era mártir e outro que estava ferido. O ferido estava em estado muito grave. Estavam dando oxigênio para ele e a gente começou a fazer curativos. Ele disse que, se ferisse comigo, colocaria um terceiro curativo nele. O terceiro rapaz também estava ferido e acabou se machucando de novo. Então, quando ele se feriu de novo, eu comecei a cuidar dele. Enquanto eu cuidava dele, encontrei alguém da Defesa Civil do Líbano. Ele me puxou para fora e começaram a me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Na hora, fiquei surpreso ao ver o Mahdi e percebi que ele estava ferido. أنا بتفاجأ بمهدي أنه هو منصاب. بشيله مع الشباب والشباب بيروحوا مع الدفاع المدني. Eu levei ele com o pessoal e o pessoal foi junto com a Defesa Civil. A gente estava lá no chão com os mártires e os feridos. Tinha um carro nosso para a Defesa Civil, tinha outro carro para o Serviço de Saúde. O pessoal da saúde estava retirando os feridos. A gente tirou os feridos primeiro, depois o carro e por último o mártir. Nosso carro ficou todo, eu não consigo, todos eles ficaram inutilizados. O que aconteceu no ataque foi que ela foi atingida 3 vezes e perdeu 5 pessoas. É isso. A gente sempre vai para a mesma área, sempre a mesma área. A área é para 3 pessoas. A primeira é para 2. Então a área, ela estava andando e a gente estava seguindo ela. Mahdi faleceu na porta do hospital. لما استهدفونا كان فيها معنا 3 إصابات ومهدي انصاب معنا. مهدي انصاب ونزف كتير واستشهد. Mahdi passed away on the door of the hospital. At the door. Os israelenses disseram alguma coisa sobre Wirdebadi? Por que cometeram esse ato horrível? They did the job, but passed away. Have the Israelis said anything about why they carried out this horrible act? Actually, the French, A TV francesa esteve aqui e fez uma cobertura bem extensa. they were here, and they did an extensive. Ela entrou em detalhes sobre o que aconteceu com a gente e contou que a editora dela, que não estava aqui, fez uma reportagem de TV sobre isso. Ela mostrou a conversa que teve com os israelenses e perguntou para eles por que vocês fizeram isso, e não teve resposta. Sabe, não foi um ataque de artilharia, porque a gente já viu todo tipo de ataque. Estamos nessa guerra desde o começo. Também passamos pela Primeira Guerra, 1 ano antes. A gente reconhece o som. A gente sabe o que acontece quando um ataque acontece. We know the sound. We know what happened when a strike happened. If it's an airplane, if it's artillery, if it's a drone. Se é um avião, se é artilharia, se é um drone, a gente reconhece o impacto e o som. A gente já conhece isso. E se fosse artilharia, o carro teria sido devastado, destruído, jogado para baixo. Mas quando você desce e olha o carro, o que vê são fragmentos, pedacinhos bem pequenos. Basta um pedacinho para matar. Um pedacinho só é suficiente para matar uma pessoa. Então, foi um fragmento pequeno. Ele estava de colete e tudo mais, mas é rotina. Mas aí o entrou pelo lado aberto, Coleridge, e atingiu o coração dele. Ele não sobreviveu. Foi isso. He didn't survive. So that was happened. Well, as you can see, as you can hear, the Israeli strikes. Bom, como dá pra ver, como dá pra ouvir, os ataques israelenses não pararam. Eles acontecem todos os dias para quem vive no sul do Líbano. Ataques triplos, ataques quádruplos. É assim que é viver sob bombardeio israelense. Levar uma vida normal é praticamente impossível. Então, em nome do nosso público e dos nossos telespectadores, quero agradecer por ter tirado um tempo para conversar com a gente. Muito obrigado. Audience and our viewers, I want to thank you for taking the time. Thank you. Thank you for share these making our details. voice reach bigger audience. Maybe Obrigado por fazer nossa voz chegar a um público maior. Talvez
Talvez alguém tenha tentado impedi-los. É crueldade. 4 ataques contra pessoas desarmadas. Os carros deles não têm armas, a gente filmou, a gente mostrou. Todo membro da nossa equipe, da nossa organização, carrega uma GoPro o tempo todo. Assim registramos tudo o que acontece, também para fins de treinamento. Mas isso acabou ajudando de outro jeito, porque o que filmamos mostrou que os carros não tinham armas. Showed that the cars didn't have guns. Os israelenses de 6 têm armas. They made it on their media. Eles mostraram isso na mídia deles, mas não era verdade. A gente filmou, mostrou e publicou. Ninguém estava armado. Eram todas equipes de paramédicos. 4 pessoas foram mortas, 2 ficaram feridas. Então talvez as pessoas vejam, eu sei que viram o que aconteceu em Gaza, e talvez não repitam isso aqui. Obrigado. Obrigado. Thank you. Thank you. As our interview was interrupted by the sound of Quando nossa entrevista foi interrompida pelo som dos foguetes israelenses chegando, não pude deixar de me impressionar com a determinação dos socorristas. 108 deles foram mortos por Israel desde o dia 2 de março. Desde que gravei essa entrevista, em 10 de maio, as forças israelenses mataram mais 2 socorristas em Nabatea. Mesmo assim, eles continuam indo para as áreas que Israel tenta limpar etnicamente, sem nunca saber qual dia pode ser o último. never knowing which day might be their last. We've seen that Israel A gente tem visto que Israel está disposto a atacar profissionais de saúde, equipes de resgate, praticamente qualquer tipo de civil. Eles não parecem ter nenhum limite. Você está preocupado que eles possam atingir este prédio? concerned that they might strike this building. هلا كل شيء وارد يعني Não, tá tudo liberado, não tem nada que impeça. Ao mesmo tempo, também não tem nada que alivie. Mas mesmo assim, não dá para pensar desse jeito. A gente tem que pensar que existem pessoas que precisam da gente. Elas precisam de mim. Então eu não posso ficar pensando que podem nos atacar agora ou depois. Eu tenho um dever e quero cumprir esse dever. Eu ajudo as pessoas, elas sempre precisam de mim. Fora isso, por que não? Por que eu não iria querer estar lá? Se as pessoas querem me ver, eu quero estar lá. Podem nos mirar ou não, mas eu não posso pensar assim. Se eu pensar desse jeito, eu não cumpro o meu dever. A gente está aqui para ajudar as pessoas. بس ما في انا كمسعف ضلني افكر بطريقه انه ممكن استهدف ما بعمل واجبي فنحن اصلا نحن موجودين كرمال نساعد العالم. You know, for medical workers, rescue workers, Sabe, para profissionais da saúde, equipes de resgate, a gente ouve muito que eles precisam manter uma certa distância profissional entre os sentimentos pessoais e o trabalho que fazem. Você tendo perdido seu filho nisso tudo, o que te faz continuar? you having lost your son in this, what keeps you going? هيدا شيء نحن Essa é a nossa mensagem, que damos sem limites, damos sem competição. Foi assim que fomos criados e foi assim que a Jood foi criada. Essa é a mensagem que passamos às nossas famílias, ao nosso povo, que nós vamos dar e não estamos esperando nada em troca. Isso vem da nossa fé, do Imam Hussein e de Zainab, e foi assim que fomos educados. Essa é a mensagem com a qual crescemos e com a qual criamos nossos filhos. Essa foi a mensagem de Ali, de Jood e de Mahdi. Que nós vamos dar sem esperar nada, mesmo que isso nos custe caro. Que vamos nos doar e entregar nossas vidas para ajudar as pessoas que estão aqui. É por isso que seguimos por esse caminho. E por isso somos o bastante para essa jornada e o bastante para esse presente. فنحن مكفين هيدي المسيره ومكفين هيدا العطاء.